Olá, este é o canal Pensador Calculista. Seja muito bem-vindo. Neste vídeo vamos resolver dois exercícios introdutórios sobre a determinação do centroide de áreas, com o retângulo e um triângulo qualquer. Então, antes de resolver propriamente os exercícios a que nos propomos, vamos então ver uma consideração inicial em cima do que vimos no vídeo anterior, que tratou de aspectos, claro, preparatórios, teóricos, sobre a determinação dos centroides de áreas, que é o que vamos fazer agora. E esta consideração vale também para centroides de volumes. A consideração é em torno da simetria das áreas, volumes, etc. Tá? Então, repare, se eu tenho, por exemplo, um triângulo equilátero, né? E aqui neste triângulo equilátero eu tenho um eixo de simetria. Este é o eixo de simetria. Então, eu já vou afirmar que o meu centro desta área está em algum lugar sobre este eixo de simetria. Então, se o meu problema é determinar, eu coloco aqui a minha origem, x e y, e eu coloco a minha origem aqui, certo? Eu já sei que o meu xc será igual a zero. Por quê? Porque eu sei que este centroide vai estar sobre esta linha. Então não é necessário calcular a posição do xc, porque este é um eixo de simetria. E se é um eixo de simetria, tanto a área A deste lado como deste. Então, se a posição do centro de massa vai representar o efeito da distribuição de massa, e há tanta massa de um lado do plano de simetria quanto do outro, então eu não preciso calcular a posição do meu xc. Já sei que será igual a zero, certo? Aí a posição do yc. Neste caso, a posição do yc tem que ser calculada. Integral de menos b sobre 2, por exemplo, se esse ponto aqui for menos b sobre 2, e se este for mais b sobre 2, então de menos b sobre 2 a b sobre 2, de y vezes dA, dividido pela área total. Então, meu YC precisa ser calculado, certo? Então, não há qualquer dúvida sobre isto. Plano de simetria, se houver um outro plano de simetria, claro, o centroide vai estar sobre este plano. Uma outra observação importante é que a posição do centroide é relativa à minha origem, claro, é relativa à minha origem. A origem escolhida. Então, se eu coloquei a origem aqui, orientei meu eixo x para a direita, meu eixo y para a direita, então, claro, que as coordenadas xc, depois que eu determinar as coordenadas xc e yc, serão relativas à origem que eu escolhi e ao sistema de coordenadas que eu escolhi. Isto é básico, certo? Então, se eu coloco a minha origem no vértice à direita do triângulo, por exemplo, poderia ser qualquer exemplo, retângulo, triângulo, o que fosse. É claro que o valor, a posição do meu centroide será
a mesma. Então, a posição do centroide não sofre influência da posição que eu escolho para a minha origem, certo? Ou seja, do sistema de coordenadas escolhido, certo? Meu sistema de coordenadas que eu escolhi. Mas o valor, claro, vai sofrer. O valor está vinculado. O valor de XC, o valor de YC está vinculado à origem e ao sistema escolhido, ao sistema de coordenadas escolhido. Certo? Então, se eu coloquei a minha origem, volto a afirmar, se eu coloquei a minha origem no vértice à esquerda, o valor do XC vai ser 1 e do YC um outro. E se eu coloquei a minha origem, por exemplo, no centro da base, o valor de XC será 1, o do YC será outro. Se eu coloquei no meio do triângulo, aqui a meia altura, claro que vai ser outro, certo? Mas a posição, ele não vai mudar de lugar. Se eu troco a origem, não vai mudar de lugar. Agora é claro que eu vou escolher a origem que é mais conveniente para mim, no meu entendimento. O problema será alterado? Claro que não. Ok? Então isto tem que ficar bem claro, essas questões, e principalmente saber que em caso de simetria eu não preciso determinar a coordenada que sofre influência da simetria. No caso do triângulo equilátero mostrado, ele é simétrico em relação ao eixo dos y. Então, se ele é simétrico em relação ao eixo dos y, significa que o meu centroide está posicionado sobre o eixo dos y e, portanto, a coordenada XC é igual a 0. Embora esse primeiro resultado seja considerado óbvio para alguns, é importante que nos apoderemos do centro de área do retângulo, porque ele será usado para quase todas as outras geometrias. Então eu tenho aqui o meu eixo Y, o meu eixo X, e aqui vou colocar um retângulo de base igual a B, e a altura igual a H. Então, altura H, base B. Minha origem aqui se encontra. Vimos então que a coordenada XC é a integral de XdA sobre a área total desse retângulo, que sabemos que é B vezes H. Muito bem. Então, por conveniência, eu vou colocar o meu elemento dA, no caso de x, o meu elemento dA será igual, vou aqui destacar o meu retângulo, será uma faixa, será um subretângulo de altura H e largura dx. Então, largura deste retângulo, dx, altura H. Então, dA é igual a H vezes dx. Então, meu XC será
a integral de 0 até b, porque x está variando de 0 a b, de x que multiplica h dx sobre b vezes h. Ora, h é uma constante, então eu posso retirar do sinal de integração, sobrou a integral de x dx, que é x ao quadrado sobre 2 avaliado de 0 até b, dividido por b vezes h. Então, meu xc será h vezes b ao quadrado sobre 2, dividido por bh. Então, meu xc está na metade da largura da base. Então, já vimos que esta figura tem dois eixos de simetria, como falamos. Então, eu espero obter o meu centroide em h sobre 2 e b sobre 2, certo? Então, o meu YC, que é um resultado também importante aqui, como eu tenho dois eixos de simetria, tanto retângulo eu tenho abaixo deste eixo, que está situado a h sobre 2, quanto tenho acima, como tanto retângulo eu tenho à esquerda, como tenho à direita. Então, o meu YC é igual a h sobre 2, mas, mesmo que eu calcule, eu vou obter a mesma coisa. Integral de y dA dividido por b vezes h. E agora, por conveniência, eu vou ter o meu dA, uma faixa horizontal, um retângulo de largura b e altura dy. Então, meu YC será integral de 0 a h de y vezes b dy dividido por b vezes h. Então, isto é b, que multiplica a integral de 0 a h de y dy sobre b vezes h, que é igual a b vezes y2 sobre 2, avaliado de 0 a h. Então, meu YC é BH2 sobre 2 sobre BH, que dá de fato igual a H sobre 2. Então, a partir de agora, este resultado será muito importante para nós, B sobre 2, H sobre 2, porque vamos pegar os nossos elementos de área para as demais figuras, para as demais áreas, a partir do retângulo. Nosso triângulo então, ele tem vértice sobre 0, 1, sobre 1, 0 e sobre 2, 0. Então, aqui é 1, aqui é 2. Então, aqui eu tenho um lado do triângulo, aqui eu tenho o outro lado do triângulo. Então, este é o meu triângulo. Então, como vamos determinar o centroide analiticamente, eu preciso saber a equação dessa reta, que já vejo aqui que é 1 menos x sobre 2
e a equação desta reta, que é 1 menos x. Ok? Então, o meu xc, às vezes também conhecido como x barra, algumas vezes se denomina de x barra, xc de centroide, x barra de coordenada média, qualquer coisa desse tipo, o nome não importa tanto. O batismo que a gente dá a essa variável é a integral de 0 a 2, porque x varia de 0 a 2, de x dA. Então, dividido pela área, que é b vezes h sobre 2. Então, eu tenho aqui b. Então, relembrando apenas que eu tenho b igual a 1, o h é perpendicular, então esta base é igual a 1 também. Então a área desse triângulo é igual a 0,5 unidades de área. 1 vezes 1 dividido por 2, ou meia unidade de área. Certo? Então aqui eu tenho dividido por meio, e isso é então igual a integral de 0 a 1 de x dA mais a integral de 0 a 1 de x dA de novo. De 1 a 2, perdão. De 1 a 2. Integral de 1 a 2 de x dA dividido por meio. Ah, por que dividiu? Ora, observe que os meus elementos de área até aqui são formados por alturas que são compostas pela diminuição de 1 menos x sobre 2 de 1 menos x. Então, eu tenho, na integral de 0 a 1, eu tenho uma situação que é assim. Então, aqui eu tenho 1 menos x sobre 2, e aqui eu tenho 1 menos x. Então, o meu dA, então vai ser igual a 1h, h de x, varia com x, vezes dx. Vejamos quem é o h. Essas alturas resultam, então, da diminuição de 1 menos x sobre 2 de 1 menos x. Então, 1 menos x sobre 2 menos 1 menos x é 1 menos x sobre 2 menos 1 mais x, que é igual a x sobre 2. Certo? E isso multiplicado por dx, claro. E do outro lado eu tenho apenas 1 menos x sobre 2, certo? No outro lado eu tenho aqui a base, que é aqui 1 menos x sobre 2. Então, o meu xc é integral de 0 a 1 de x que multiplica x sobre 2 dx. Então, isto aqui é o dA e este x é da fórmula. E agora eu vou somar com a segunda parte, que é a integral de 1 até 2 de 1 menos x sobre 2, 1 menos x sobre 2 vezes dx vezes x. Então, esse x é da fórmula e este é o meu dA. Certo? Dividido, então, por meio, que é
a área da figura. Então, isto é x² sobre 2 dx, primeira parte, x³ sobre 6, de 0 a 1, mais a integral de 1 até 2, de x menos x² sobre 2. x² sobre 2, menos x³ sobre 6, avaliado de 1 até 2, dividido, então, por meio. Isto aqui é igual a 1/6, mais a avaliação disso em 2. 2² 4. 2² 4. 2² igual a 4. 4 sobre 2, 2. Menos 2³, 8. Sobre 6, 4 terços. Menos, avaliado em 1, meio. Menos 1/6. Tudo isso dividido por meio. Então, isso é igual a 1/6 mais 2, menos 4 terços, menos meio, mais 1/6, dividido por meio. Então, no numerador eu tenho um denominador comum que é 6, dá 1, mais 12, menos 8, menos 3, mais 1, dividido por meio. Então, o meu xc é igual a 13, 14, menos 11, 3. 3 sobre 6 dá meio, meio sobre meio dá 1. Então, o meu xc é igual a 1, certo? Então, a coordenada x do meu centroide deste triângulo é igual a 1. Vejamos agora a coordenada y. Então, yc é a integral de 0 a 2 de y vezes dA. Agora vamos olhar isto direito, porque esta cota y é a cota y, vamos entender isto. Esta cota y é a cota y do centroide do elemento de área. Certo? Então, neste caso, olha o meu elemento de área. Que já fizemos. Então, eu vi que a altura dele, o meu dA, continua sendo h dx. Mas a posição deste centroide é esta metade desta altura. Vimos que o centroide de um retângulo está na metade da altura. Então vamos ver, ó, esta altura, vimos que a subtração de 1 menos x sobre 2 menos 1 menos x, vimos que isso dá x sobre 2. Isso então é o meu h de x. A altura de cada pedacinho é h sobre 2 neste primeiro pedaço que está à esquerda disto. Desta linha que passa
pela coordenada x igual a 1, certo? Então, o meu y, que é a altura do centroide, sempre será isso, hein? Não é só para este exercício. A altura do centroide do elemento de área, e isso vai se repetir de novo para elementos de volume, etc. Então, do elemento de área será igual, então, meu y a 1 menos x, mais a metade de x sobre 2, que é x sobre 4. Então, isto é igual a 1 menos x sobre 4 dá menos 3x sobre 4. Tá certo? 1 menos x mais x sobre 4. 1 menos 3x sobre 4. Ok? Então, o meu YC, já sei aqui que eu vou dividir então por meio. Então, isto é a integral de 0 a 1 y, 1 menos 3x sobre 4, vezes dA. Meu dA é h de x dx, que é x sobre 2 vezes dx. A outra parcela, por falta de espaço, vamos deixar para resolver depois, para não atropelar o texto do nosso quadro. Então, resolvendo, integral de 0 a 1 de 1 menos 3x sobre 4 vezes x sobre 2 dx é igual a integral de 0 a 1 de x sobre 2 menos 3x ao quadrado sobre 8 dx. Certo? Então, isto é igual a x ao quadrado, x ao quadrado sobre 4, x ao quadrado sobre 4, menos 3 vezes x ao cubo sobre 3 vezes 8. Por que eu não botei 24? Porque já estou vendo que vai haver um cancelamento aqui. Então, tudo isto avaliado de 0 a 1. Então, isso aqui me dá 1/4 menos 1/8, que é igual a 1/8. Então, isto ainda é o momento estático. Isto não tem nada a ver por enquanto, ainda tem que somar com a outra contribuição para dividir por meio. Então, observa aqui que esta primeira integral, que representa a contribuição daquela primeira parte à esquerda do triângulo, deu 1/8. O outro pedaço, a outra contribuição é a integral de 1 até 2 de y. Lembre que y é a metade, é a altura do centroide do elemento de área. Se aquele elemento é 1 menos x sobre 2, a altura dele, então eu tenho aqui 1 menos x sobre 2 é 2 menos x sobre 2, dividido por 2 de novo, dá aqui 4. Vezes agora o meu dA. Meu dA é a altura vezes dx. E a altura é 2 menos x sobre 2 dx. Tudo isso eu tenho que dividir por meio. Então, isso aqui será igual a 1/8
vezes a integral de 1 a 2 de 2 menos x elevado ao quadrado dx dividido por meio. Então, isto é 1/8 vezes 2 menos x ao quadrado vai dar menos, só para ter mais espaço, deixa eu apagar aqui. Vamos traçar logo a barra de fração. Vai ficar 2 menos x elevado ao cubo sobre 3, avaliado de 1 a 2, dividido por meio. Ora, em 2 dá 0 e em 1 dá 1/3. Certo? Com esse sinal menos vira mais. Então isso aqui é 1 sobre 24. Eu não deveria ter posto aqui, porque estou calculando ainda o momento estático. Recorde que na tela anterior eu estava calculando apenas o momento estático. Então isso é igual a 1 sobre 24. Então o momento estático total, recordando, pessoal, que o momento estático é a contribuição da distribuição de área, ainda não é o centroide. Este momento estático total, que é a integral de y dA total, isso é o momento estático, eu vou dividir então pela área. Então o momento estático total é 1/8 mais 1 sobre 24, que é igual a 24. 24 por 8 dá 3. 4 sobre 24 dá 1/6. Então, o meu YC é igual a 1/6 dividido por meio, que é igual a 1/3. Então, recorde como era o nosso triângulo. Nosso triângulo, ele tinha um vértice em 0, 1, outro vértice em 1, 0 e o último vértice em 2, 0. Então eu tinha isso aqui. Observe que a minha base B igual a 1. Então, se eu definir esta base, a base podia ser esse hipotenusa. Não existe hipotenusa, que isso é um triângulo qualquer. Mas este lado poderia ser a base e a altura seria a outra. Certo? Mas escolhi esta base. Uma vez que eu defino a base, a altura é igual a 1. Que é perpendicular à base até o vértice. Assim eu defino a altura do triângulo. Então, este resultado foi muito importante para que a gente já se apodere de um outro, tá? Então, o resultado é que o centroide de qualquer triângulo, qualquer retângulo, isósceles, equilátero, qualquer triângulo, encontra-se a 1/3 da altura distante da base. Distante da base. Certo? Então, triângulo equilátero. Suponha altura. Novamente destaco, pessoal, que para quem não lembra, a altura é em função da base que eu escolho. Se eu escolhi esta base, esta é a altura. Se eu escolhi uma outra base, a altura será sempre perpendicular à base, até o vértice que eu encontrar.
Então, por exemplo, se neste triângulo eu escolhi esta base aqui, então eu vou pegar aqui até este vértice uma perpendicular e esta será a minha altura. Ficou péssimo o desenho, mas vamos fazer ele de novo aqui. Então, se eu pego esta como base, se esta é a minha base, a minha altura será diferente. Ou seja, eu vou baixar uma perpendicular daqui até a base, e então a minha altura será essa. Essa será a minha altura. Meu H, minha altura será esta, da base até o vértice na perpendicular. Então, este triângulo equilátero, H igual a 3, o meu centroide está a 1 uma unidade de comprimento da base. Certo? Se eu tenho este triângulo, então, eu calculei, claro, de propósito, mas eu já sei que vai estar 1/3. O meu YC será 1/3 da base, estaria nesta linha. Né? Como eu determinei, novamente aqui, porque aquela figura já está um pouco saturada, eu determinei, lembram que aqui era x igual a 0, aqui x igual a 1, determinei xc igual a 1. Então, já sei que está sobre essa reta vertical e já sei que está 1/3 da base, então o meu centroide está aqui. Certo? Então, de qualquer triângulo, triângulo retângulo, base, altura, então está a 1/3 da base. Base, outra base, é essa, agora invertendo. O H passa a ser B e o B passa a ser H. Então está 1/3 da base. Então, meu centroide está aqui, no encontro das duas. Ou seja, isto aqui é B sobre 3 e isto aqui é H sobre 3.